Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à quarta-feira, sim, estamos à quarta-feira hoje. Estamos na metade da semana, dia 22 de janeiro do ano 2025. 22 de janeiro do ano 2025 e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a Igreja Luz para os Povos, na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Nesta manhã, queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Que Deus venha abençoar poderosamente suas vidas. Já queremos dar um bom dia à nossa irmã Maria. Que Deus venha abençoá-la poderosamente aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, junto com toda a sua família. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua família neste dia tão especial. Nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Estamos iniciando nossa programação e queremos convidar você para que você venha para o Esperemos que se normalize um pouquinho a internet. É um problema sério a tal de internet. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos à palavra de Deus nesta manhã. A palavra de Deus que nós queremos compartilhar nesta manhã. Estela, lá em Canavieiras, Florianópolis. Bom dia, bom dia, bom dia. Um grande abraço para Luciano, para Sofia, para todo o pessoal que está por aí, a Pablo, a Lucrécia e também o filho deles, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Que a paz do Senhor seja sobre as suas vidas. A palavra de Deus nos diz em Lucas, capítulo número 23, vai nos falar no verso número 33, que quando chegaram a um lugar chamado do Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus foi crucificado entre dois homens, que a palavra de Deus diz que eles eram malfeitores, eram criminosos. Não sabemos se eram ladrões, se eram homicidas, o que eles faziam, mas sim que eles tinham problemas com a lei. E a lei, então, os tinha condenado à morte na cruz. Agora, Jesus estava sendo crucificado também. Agora, qual era a principal acusação ou qual era o principal motivo da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Era o amor. Pois Jesus pregava que deveriam de amar aos inimigos. Jesus pregava que se te golpeassem do lado esquerdo, era para dar o direito também. Ele estava sendo crucificado, um homem justo entre dois malfeitores. E aí é onde queremos focar nesta manhã de quarta-feira, 22 de janeiro. Nos dois malfeitores. Estes homens que foram crucificados juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam ao lado do Senhor. Eles estavam, poderíamos dizer, em certa maneira, na presença do Senhor.
E um deles, que a palavra de Deus não nos fala os nomes, a palavra de Deus não nos dá maiores informações sobre estes dois homens. Mas sim, eles estão ali presentes para que nós venhamos poder aprender ou tirar algumas lições do que aconteceu ali na cruz naquele dia, naquela manhã, quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus estava sendo pendurado numa cruz. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens, um dos malfeitores, no versículo número 39, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Não eres tu o Cristo? Não eres tu o Cristo? Ele está questionando. Ele está com seu coração endurecido. Ele, na realidade, o que ele deseja é solucionar o seu problema imediato. E temos hoje, século 21, no qual nós estamos vivendo, que muitas pessoas, o que elas buscam quando chegam até a casa de Deus é a solução dos seus problemas imediatos. Dos seus problemas imediatos, que muitas vezes são consequência de suas decisões erradas que têm tomado. E eles querem essa solução imediatamente. Então, vêm a buscar a Deus. Vêm buscar a solução do seu problema. E isto tem, então, gerado muitos enganadores, mentirosos, sem escrúpulos algum, onde essas pessoas vão em busca de solução para o seu problema, e ali então vão falar em algumas coisas, talvez até muitas vezes mentindo para essas pessoas, enganando essas pessoas, entregando para elas certos amuletos, desviando-se totalmente da palavra de Deus. Então, às vezes, acontecem igualmente milagres. Mas a minha pergunta nesta manhã, e que não posso calar, é: quem está fazendo esse milagre? Será Deus que está dando para aquela pessoa que veio buscar uma solução ao seu problema, sem importar-se por ter uma mudança de vida, sem importar-se de quem verdadeiramente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sem interesse algum em Deus? Este malfeitor, o que ele queria era descer daquela cruz. O que ele queria era um milagre extraordinário ali naquele lugar, algo que acontecesse ali naquele lugar, que viesse abalar as estruturas do Império Romano e dos próprios judeus que estavam ali no Monte da Caveira. Ele queria algo extraordinário. Imagine se Jesus descesse daquela cruz. Se ele descesse daquela cruz e tirasse os pregos das mãos, dos pés daquele malfeitor. Que evento extraordinário seria esse? Mas essa não era a vontade de Deus. Esse não era a estratégia que Deus tinha criado para salvar o mundo. Aquele homem era o que ele queria, era isso. Era a solução para o seu problema. Quantas vezes temos orado por pessoas que necessitam de trabalhos, necessitam trabalhar e chegam até a casa de Deus pedindo oração pelo trabalho. Mas logo
Passa-se o tempo e nunca mais vamos vê-la na casa do Senhor. Nunca mais vamos vê-la no caminho do Senhor. Quantas pessoas têm recebido milagres nas suas vidas e hoje não estão no caminho do Senhor, mas elas testificam. Elas falam para os outros do seu milagre, daquilo que Deus fez na vida delas. Ou melhor ainda, elas exaltam ao homem, à mulher, à pessoa que orou por eles. E colocam até por em cima do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificando a pessoa e não a Deus. Chegam buscando um milagre. Chegam buscando uma solução para o seu problema. Esse não é o caminho da salvação. Esse não é o caminho para nós receber a glória de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós chegamos até a casa do Senhor, nós viemos para adorá-lo, nós viemos para glorificá-lo, nós viemos para exaltar o santo e soberano nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não chegamos à casa de Deus para questionar, como este malfeitor estava fazendo. Ele estava, na realidade, questionando a autoridade de Cristo. Ele estava questionando a autoridade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Era isto que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo outra coisa a não ser essa: questionar a autoridade do Senhor. Ele queria uma prova de que ele realmente era o Cristo, que ele era o Messias. Que prova você quer da existência de Deus? Às vezes as pessoas querem isto, querem provas da existência de Deus. Ah, mas se Deus existisse, não haveria guerras, não haveria isto, não haveria aquilo. Onde está Deus? Muitos perguntam. Deus está no céu, mas também Ele está em nossos corações. Deus está em todo lugar, pois Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. Leia o Salmo número 139 e você vai saber quem é verdadeiramente Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra. Estude a palavra do Senhor e você vai saber o caráter de Deus, ao Deus ao qual servimos. Ah, se tu eres o Cristo, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo e também a nós. Às vezes nós preocupamos por coisas pequenas e não nos preocupamos por a nossa salvação. Às vezes questionamos a palavra de Deus, questionamos ao próprio Deus, questionamos as nossas lideranças. O povo de Israel caminha no deserto, rumo à terra prometida. E por várias vezes questionaram a autoridade de Moisés. Por várias vezes questionaram a liderança de Moisés. Por várias vezes se levantaram contra Moisés. Até a sua própria irmã, junto com Arão, seu irmão, se levantaram também contra Moisés, questionando a autoridade de Moisés. Quantos hoje questionam a palavra de Deus? Quantos se encerram
que nós falávamos ontem nas suas próprias tradições e nas suas próprias crenças, nos seus próprios costumes, e ali ficam aprisionados. Porém, eram dois os malfeitores. E vejam o que vai fazer o outro. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aqui encontramos uma palavra de parte do Senhor, e que está faltando nos nossos dias de hoje é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor não está nós falando de medo, está nós falando de renúncia, de renunciar ao pecado, de nós ter uma transformação nas nossas vidas, de que nossa vida seja realmente transformada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É disto que estamos falando. É isto que a palavra de Deus está nos ensinando. É viver em santidade, em adoração, em consagração a Deus, viver na presença do Senhor. Nem nesta mesma condição que está, tu tem temor a Deus? E quantos estão passando por péssimas condições péssimas de enfermidade, de pobreza, de miséria, de angústia, de amargura, e não temem a Deus, zombam de Deus, zombam do Senhor. Zombam do Senhor mesmo estando num leito de morte. Conheço pessoas que zombam de Deus, que zombam da sua igreja, que zombam de pastores, que zombam dos que congregam nas igrejas, e zombam dessas pessoas. Qual vai ser o fim desses homens e dessas mulheres? Não vos enganeis, diz a palavra de Deus. De Deus não se zomba. Está lá em Gálatas. Não podemos zombar de Deus. Agora este outro homem, ele está reconhecendo o seu pecado. Ele está reconhecendo a sua culpa. Ele está reconhecendo de que por consequência do pecado, ele merece a morte. É o que ele está falando para o outro. É o que ele está dizendo para o outro. Não temes a Deus, estando na mesma condição? Mas logo ele vai continuar dizendo para aquele homem: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele está reconhecendo o seu pecado, ele está reconhecendo as suas falhas, ele está reconhecendo sua falta, seu pecado diante do Senhor. Mas ele somente não vai falar para o outro malfeitor, ele vai olhar para a cruz. E ali, quando ele vai olhar para a cruz, ali é onde vai começar uma nova vida para aquele homem. Seus últimos instantes de vida, seus últimos dias de vida vão serem transformados pelo impacto daquela cruz que está ali ao seu lado. Vão serem transformados pelo olhar daquele homem que está crucificado ao seu lado, mas tem um olhar de amor, tem um olhar de misericórdia, tem um olhar de bondade pelo pecador. Aquele malfeitor vai olhar para aquela cruz, vai olhar para aquela cruz e vai dizer:
o seguinte, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim. Ele estava morrendo. Faltavam poucas horas, poucos dias para morrer. Já que a morte de cruz era uma morte terrível, agonia, por 2, 3 dias pendurados ali naquela cruz. Morriam de sede, de fome, asfixiados, porque seus órgãos não suportavam de estarem ali pendurados. Seus corações estouravam, seus pulmões. Era uma morte terrível. Mas sabendo de todo o sofrimento que ainda estava pela frente, que ainda estava por vir, aquele homem olha para a cruz e vai fazer uma confissão. Ele confessa, ele reconhece a sua culpabilidade, ele reconhece o seu pecado e vai clamar ao Senhor: lembra-te de mim quando venhas no teu reino. Ele deveria ter ouvido as mensagens do Senhor. Ele deveria ter ouvido as mensagens do próprio João Batista. Ele deveria ter visto, talvez, algum milagre que o Senhor tivesse realizado. Ele sabia com quem estava falando. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E reconhece a sua culpabilidade. Muitos estão detrás dos púlpitos, em pecado. Estão pregando a palavra de Deus em pecado. E não se justificam, ou melhor dito, eles se justificam a si mesmos, mas não são justificados por Deus. Não são justificados por Deus, porque não confessam os seus pecados. Olha, meu amado, muitas vezes somos questionados por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele tanto pecava. Davi sempre se arrependia. Se algum de nós falar que não tem pecados, diz a palavra de Deus lá em 1 de João, nós estamos sendo mentirosos. Estamos mentindo. Se algum de nós disser que não temos pecado. Mas, se algum de nós cometer um pecado, também temos um advogado diante do Deus Pai que vai interceder por nós. E esse advogado não é João, não é Pedro, não é Tiago, não é Maria, não é ninguém. É o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que intercede por você e por mim. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados e os meus. Nenhum homem sobre a face da terra pode lhe dizer que você tem os seus pecados perdoados. Porque isso é uma potestade do Senhor. O único que pode perdoar os seus pecados é Deus. Quando confessamos para Ele os nossos pecados. Deus conhece os nossos pecados? Conhece. E você deve de saber disto. Deve de saber disto, de que Deus conhece o seu pecado, que Deus conhece os meus pecados, que Deus conhece os pecados de cada um de nós. E mais ainda, daqueles que o servem. Davi servia a Deus? Servia. Davi pecava? Pecava. Mas ele confessava os seus pecados ao Senhor. Ele adorava ao Senhor. Ele se arrependia ao Senhor de todo o coração. Certa vez,
fez uma oração ousada que diz: Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se é em mim caminho de perversidade ou de iniquidade e livra-me dele. Porque tem muitas coisas no nosso coração que muitas vezes nós nem sequer sabemos que elas estão ali guardadas, reservadas dentro do nosso coração. Pecados que não confessamos. E nós esquecemos desses pecados. Mas Deus não esquece. E continuamos caminhando em pecado. Isso é algo terrível. Agora, quando Deus perdoa os nossos pecados, é porque houve uma confissão de pecados. Nós confessamos os nossos pecados para o Senhor. Agora o Senhor vai perdoar os nossos pecados. Ele vai perdoar o seu pecado, Ele vai perdoar o meu pecado. E sabe o que diz a palavra de Deus? Lá em Miqueias 7,19. Eu sou o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades e as lanço ao mais profundo do mar. Um dos lugares mais fundos do mar está nas Ilhas Marianas. 11 quilômetros de profundidade, 11.000 metros. Ninguém pode chegar lá no fundo pela pressão da água. Aí é onde Deus joga os nossos pecados. Nas profundezas do mar. E Ele nunca mais vai dizer a palavra de Deus que vai se lembrar deles. Porque nós confessamos os nossos pecados. Sem confissão de pecado não há perdão. Nós, na verdade, merecemos, disse aquele homem, que nossos atos, aquilo que nós fizemos, estamos sendo justamente castigados por aquilo que fizemos. Mas este não. Ele não cometeu nenhum pecado. Qual vai ser a resposta do Senhor para aquele homem? Creio que você já sabe. Eu também sei. Mas é importante nós ler na palavra de Deus a resposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Salvação para aquele homem. Veio da própria boca do Senhor Deus Todo-Poderoso. Dois homens, lado a lado com Deus. Um deles tomou uma decisão errada. O outro tomou a decisão certa. Nesta manhã, gostaria de ir finalizando com uma pergunta. Que decisão você vai tomar? Você vai caminhar com Cristo? Ou vai caminhar de acordo às suas próprias crenças, aos seus próprios pensamentos, às suas próprias decisões? Cuidado com a decisão que você vai tomar neste dia de hoje. Cuidado com a decisão que você vai tomar neste dia de hoje. Cuidado. Cuidado com o que você está pensando, com o que você está pensando, qual é a decisão que você vai tomar. Está Deus aprovando essa decisão? Você orou ao Senhor? Buscou a direção de Deus para tomar essa decisão? Fazemos as coisas erradas e depois corremos a Deus
para que Deus venha consertar aquilo que nós fazemos de errado. Corremos ao Senhor para consertar aquilo que nós temos feito errado, equivocado. É tempo de perdão. É tempo de confissão. É tempo de vitória. 22 dias que se iniciou um novo ano. O ano 2024 foi péssimo. Este vai ser um ano de vitória. Se você tomar a decisão correta de caminhar lado a lado com o Senhor. Olhe para a cruz de Cristo. É ali naquela cruz onde está a sua vitória. Pai amado e Deus do céu, Senhor, nós queremos louvar-te, queremos adorar-te, queremos glorificar-te, ó Senhor, pelo teu infinito amor e pela tua infinita misericórdia. Meu Deus, tu eres santo e tu permaneces para sempre, meu Pai. Senhor, nesta manhã queremos apresentar-te as nossas vidas diante de ti, meu Deus. Pedir-te perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo, ó Senhor, que nós temos feito errado, meu Pai. Senhor, que tu venhas nos perdoar, que tu venhas nos fortalecer através do teu santo e poderoso Espírito, meu Pai. Senhor, que tu venhas abençoar esta quarta-feira, Senhor, daqueles que creem no teu nome, daqueles que querem caminharem contigo, meu Pai. Que tudo aquilo que eles tocarem, Senhor, venha a ser prosperado. Onde colocarem a planta dos seus pés, venha a ser abençoado. Meu Deus do céu, vem, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia sobre estas vidas, Pai. Senhor, desta manhã queremos apresentar-te a vida do nosso irmão Paulo diante da tua presença, meu Pai. Quem está ali na cidade de Santiago para passar por uma cirurgia, meu Deus. Que sejas tu, Senhor, direcionando a mão do cirurgião. Que sejas tu operando, glorificando-te, meu Pai. Senhor, que venha, Senhor Deus, sair tudo perfeitamente, Senhor, porque tu estás ali no meio, Senhor, dirigindo a mão daquele cirurgião. Senhor, abençoa a sua família, abençoa a sua vida, Senhor, e guarda-o de toda sorte de males. Meu Deus, abençoa este município de Cacequi, meu Pai. Senhor, abençoa este município de Cacequi, meu Deus, e te clamamos, Senhor Deus, e te pedimos, meu Pai, por chuva para esta região, meu Deus. Não queremos tempestade, não queremos ventanias, granizo, não, Senhor. Queremos uma chuva mansa, meu Deus, que venha molhar, que venha encharcar a terra, para dar vida, Senhor, ao fruto da terra. Oh, meu Deus, perdoa, Senhor, toda iniquidade e vem com a tua mão de poder sobre este município, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será até o dia de amanhã, em nome de Jesus. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre.